Tô feliz vocês vieram, enfrentaram a chuva. Falei hoje comigo mesmo, hoje só vão os guerreiros. E aí estão vocês. Eis-nos aqui. Amém. Estou muito feliz por nós estarmos aqui. Estamos abençoados por estar aqui. Amém. Queridos, abram comigo a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos estudar dos versículos 12 ao 16 essa noite. Lucas 6, de 12 a 16. Todos estão lá? Vamos ler? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, que nós podemos nos reunir no Teu nome como igreja do Senhor, como o corpo de Cristo, Senhor, como nação santa, geração eleita, povo adquirido, exclusivo de Deus, Senhor, para anunciar as riquezas, ó Deus, da Tua glória. Nós somos mais do que felizes por Te conhecer e, mais do que isso, por sermos conhecidos por Deus, amados e escolhidos por Deus. Senhor, guia-nos nesse tempo, ao meditarmos na Tua palavra, que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Senhor, nós precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Nós dependemos de Ti, Senhor, e que todos nós possamos sair daqui essa noite transformados, Senhor, renovados, fortalecidos na fé. Senhor, possamos dizer: Deus está nesse lugar, e o Senhor manifesta, Senhor, de forma gloriosa, Deus, a Tua glória entre nós, a Tua graça entre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando, nós demos o nome de Jesus, o homem perfeito. E o versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem é o nosso Senhor Jesus, enviado por Deus o Pai para salvar-nos a nós, pecadores perdidos, ser destituídos da glória de Deus. Então nós estávamos perdidos e estamos perdidos, Senhor. Em nosso último estudo nós vimos um novo sábado. Vocês se lembram do tema? Nós vimos que Jesus corrige a visão legalista dos fariseus de sua época, os líderes religiosos, a respeito do sábado, que Deus deu ao homem para abençoá-lo como um dia de descanso, mas os líderes religiosos, infelizmente, tornou naquilo que era uma bênção algo pesado demais, algo que era difícil demais para se ter. E é interessante que que ao longo do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, Jesus ele estabelece 3 novos pontos sobre a religião judaica, algo que o judaísmo já tinha. Jesus, vamos começar falando assim, nós tínhamos visto antes de nós falarmos do novo sábado, nós vimos Jesus falando aos fariseus naquele banquete que Mateus deu, quando ele se converteu ao Senhor, ele passou a seguir Jesus. Vocês lembram que os fariseus estavam indignados com Jesus. Vocês lembram que eles questionavam por que Jesus comia com pecadores. E Jesus mostra para eles, Jesus deixa muito claro que o sistema antigo tinha passado. Que Jesus era o vinho novo que Deus estava derramando e que ele não se encaixa em nenhum padrão religioso. Ele não poderia se encaixar no judaísmo como hoje ele não se encaixa em religião alguma. A obra que Deus faz nos nossos corações através de Jesus Cristo é uma obra totalmente nova. É algo novo. Então o vinho novo tem que ser derramado em odres novos. E esses odres falam de um novo coração, de um coração de fé, de um coração que deseja o novo de Deus, que não está agarrado ao passado, que não está agarrado às religiões, que não está agarrado a nada que esteja entre nós e Deus. E
Depois que Jesus ele explica isso para os fariseus, ele começa então a pontuar algumas coisas importantes no capítulo 6. Primeiro, ele fala do novo sábado. Hoje à noite nós vamos falar do segundo ponto importante: uma nova nação. Uma nova nação. Nós sabemos que Israel foi a nação escolhida e separada por Deus. Mas em Cristo Jesus, Deus ele separa para si, ele forma e separa para si uma nova nação, que é a igreja. Nós vamos falar disso essa noite. E por último, no nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre a nova bênção. Então são essas três coisas que Jesus ele pontuou no capítulo 6. O novo sábado, uma nova nação e uma nova bênção. Então hoje nós vamos falar sobre uma nova nação. Em Hebreus 8,13 diz aqui: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E era exatamente isso que os líderes religiosos não compreendiam. Eles não compreendiam, eles não aceitavam que o seu sistema religioso estava antiquado, ultrapassado, obsoleto. Que Deus não ia se manifestar através das suas regras e regulamentações, os seus sacrifícios, porque ele já havia enviado à terra o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. E que o homem, a partir de agora, só poderia se relacionar com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então, é algo totalmente novo que Jesus veio trazer para nós. Lucas 6, de 12 a 16, uma nova nação. Versículo 12, Lucas 6, 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então, Jesus ele estava no momento crítico do seu ministério. Os líderes religiosos já haviam mostrado oposição, eles já estavam tramando a sua morte, eles ficaram indignados com a resposta que Jesus deu a eles a respeito do sábado. Jesus mandou eles lerem a Bíblia, eles não gostaram nada disso. Jesus falou: olha, por que vocês não entendem o que vocês leem aí? Davi comeu os pães da presença e eles não gostaram nem um pouco, eles já estavam na cola de Jesus há algum tempo. Então eles estavam procurando qualquer brecha, qualquer oportunidade para matar Jesus. Inclusive Marcos, ele nos deixa, no Evangelho de Marcos, ele conta essa passagem do sábado e nos deixa saber que os líderes religiosos haviam falado com algumas pessoas influentes, alguns judeus influentes na política também, os herodianos, que tinham apoiado a ascensão de Herodes. Então, ele tinha oposição religiosa, ele tinha oposição política, e os seus seguidores, ó Deus, tem misericórdia. E os seguidores de Jesus, uma grande multidão, uma multidão enorme, que estava só interessada em pão, que estava só interessada em bênçãos, que estava só interessado no que eles podiam tirar de Jesus, e que na primeira oportunidade eles se voltariam contra Jesus. E a gente sabe muito bem que foi exatamente o que aconteceu, que a mesma multidão que o seguia passou a gritar: crucifica-o, 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 no momento de mais dor para o nosso Senhor. Bom, Jesus ele estava num momento crucial, crítico, e ele precisava orar. E aqui no versículo 12 nos é dito que ele sai para o monte a fim de orar. Ele sabia que ele precisava falar com o Pai, ele sabia que ele precisava derramar o seu coração aos pés do Pai e ouvir a voz do Pai falar ao seu coração. E ele não ora uma horinha, ele ora o que o texto diz? A noite toda. Ele passa a noite orando a Deus. E ele ora porque seu coração estava pesado. Ele tinha uma grande responsabilidade. Ele ia separar dessa multidão que o seguia 12 homens para treiná-los. E esses 12 homens seriam aqueles que ele enviaria ao mundo, seria a base, né? Aqueles que estabeleceriam o fundamento da fé da igreja. Então era uma responsabilidade muito grande aqui. E é interessante para mim porque Jesus, sendo Deus, ele deveria nem se preocupar com uma decisão dessa, não é? Ele é Deus, né? Ele não deveria se preocupar quem ele escolher. Ele saberia que seria o seu Espírito Santo fazendo anyway, de qualquer forma, né? E então
Mas mesmo assim, ele nos ensina como homem, sendo Deus, o nosso Senhor Jesus, ele nos ensina a viver e a responder a situações críticas da nossa vida como um homem. E como homem, ele ora. Como homem, ele vai aos pés do Pai, ele vai buscar o Senhor, não por uma hora, mas uma noite inteira, clamando, pedindo confirmação, pedindo direção, sabedoria do alto, para que a vontade do Pai somente fosse feita. Não é lindo isso? É tremendo, isso para mim é maravilhoso. Que Jesus, ele nos dá o exemplo de como nós devemos viver como homens e mulheres aqui na terra, dependentes do Senhor, do poder e do agir do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Então Jesus, ele ora e ele passa a noite falando com o Pai. Uma observação importante é que não havia nenhum outro momento mais importante para Jesus até a cruz. É claro que Jesus, ele veio para morrer na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados ali. Esse foi o grande objetivo da sua vinda, essa foi a sua grande missão à terra, e ele concluiu essa missão quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas até a cruz não havia nenhum outro momento mais importante, ou que pesava mais para o Senhor do que esse momento agora, do que a escolha dos 12, a escolha daqueles que seriam a base, né, que estabeleceriam o fundamento da fé cristã para a igreja. Então Jesus, ele estava desejoso de que o Pai guiasse em tudo esse grande momento. E o exemplo que Jesus nos dá aqui através da oração para essa decisão nos serve como base para qualquer situação da nossa vida, não é verdade? Nós geralmente fazemos e depois oramos, ou nem oramos. Nós achamos que sabemos tudo. Mas se Jesus, sendo Deus, ele foi humilde o suficiente para reconhecer que ele precisava orar, quem somos nós? Não é verdade? Muito mais nós devemos orar e levar a sério, levar muito a sério que Deus é quem comanda a nossa vida agora. E alguém escreveu uma frase que eu acho interessante, quero ler para você. Diz assim: uma noite apenas em oração pode tornar-nos novos homens e transportar-nos da pobreza da nossa alma para a abundância da riqueza espiritual, assim como do medo ao triunfo da fé. Tudo por causa de apenas uma noite de oração. E eu fiquei pensando em apenas uma noite de oração. Meu Deus, se a igreja tivesse apenas uma hora de oração, que diferença isso já faria? Não é verdade? Apenas uma hora em oração, que diferença? A gente sabe disso quando a gente lembra apenas 10 minutos em oração durante o dia. Que diferença isso faz na tua vida toda, né? Apenas 10 minutos de oração no dia, isso muda todo o teu dia. Agora imagina apenas uma hora de oração, isso mudaria ainda mais da igreja. E quanto mais apenas uma noite de oração, apenas uma noite de oração é capaz de fazer maravilha. Então Lucas 6, versículo 13: ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então ao amanhecer, Jesus, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele havia passado a noite de oração, em comunhão com o Pai, e agora é a hora da ação. Ele precisava fazer isso. Isso é o que me impressiona em relação à oração. Você ora, você fala com Deus, você deixa aos pés do Senhor, você derrama teu coração, tua angústia, tua dor, mas você também ouve, né? Também a oração é uma divisão dupla. Você recebe do Senhor, recebe da paz, você acalma a alma, você sossega o coração, você tem sabedoria do céu, você começa a pensar coisas que naturalmente você não pensaria, você começa a enxergar coisas que naturalmente você não veria, começa a chamar a atenção e pensamentos direto do trono da graça de Deus começam
a vir à tua mente, mostrando a direção, o que fazer, como falar, como seguir. Jesus, ao amanhecer, ele estava pronto. Ele chama seus discípulos e ele escolhe 12 entre eles. Ele sabe exatamente o que deve fazer, quem ele deve chamar. E a esses discípulos, ele também os designou apóstolos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é ser um apóstolo em seguida. Mas primeiro eu quero chamar a atenção de vocês sobre o que Jesus faz aqui. Eu gosto mais do modo que Marcos, quando ele escreve o Evangelho de Marcos, João Marcos, ele coloca exatamente essa passagem da seguinte forma. Em Marcos 3,13 ele diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então, descrevendo a mesma passagem sobre a escolha dos 12, Marcos ele fala que Jesus os chama para si. Eu amo isso. Eu gosto disso porque chamá-los para si significa que primeiro Jesus queria ter o quê? Um particular com eles. Jesus queria treiná-los. Antes, isso serve para qualquer um de nós. Antes do Senhor Jesus nos designar alguma função ou algum cargo ou nos dar alguma tarefa para fazer, Ele nos chama para si primeiro. Ele quer ter um tempo a sós conosco. Ele quer nos encher da presença dEle. Ele quer que nós tenhamos profunda intimidade com Ele. E conhecendo Ele, próximos dEle, pensando como Ele pensa, sentindo como Ele sente, andando como Ele anda, vivendo como Ele vive, nós então podemos fazer qualquer coisa em nome dEle. Porque aí sim nós estaremos preparados para ser representantes dEle. Então, é claro que nós amamos servir, é claro que nós queremos crescer em servir, mas é muito importante a gente entender isso, que para Deus é muito mais importante o estar conosco do que o que nós podemos fazer. Vocês entendem isso? Porque às vezes a gente quer tanto servir, e há uma necessidade, né? A gente tem muita necessidade de serviço, né? Porque as pessoas, nós estamos aqui com uma missão de Deus, somos uma igreja do Senhor, o Espírito Santo habita em nós, e Deus nos colocou aqui para ministrar vidas, para que as pessoas conheçam o amor dele através de nós. Então, nós somos chamados para servir. Mas é impressionante e é importante a gente entender que para o Senhor, o principal não é o serviço. A obra é dele. Ele vai usar sempre quem ele quer, como ele quer, quando ele quer. O principal para o Senhor é a comunhão com ele. É o nosso coração. Então, quando o Senhor Jesus ele chama seus 12, ele chama primeiro para si. Ele quer ter comunhão com eles, ele quer intimidade com eles. E isso é o que eu mais amo no Senhor. Então, vou chamar para si, fala de conhecê-lo, fala de intimidade, fala de treinamento. E esse é o mais importante para nós. E a verdade, essa era uma grande decisão que Jesus teria que fazer, porque seus seguidores eram multidões, né? E dessa grande multidão, ele ia separar 12 para ter um tempo particular, um tempo especial com ele, para andar com ele. E isso é algo maravilhoso, porque para nós, hoje, a gente pensa que um discípulo é simplesmente alguém que aprende com o outro, mas é muito mais do que isso. O discípulo é alguém que segue o outro. É alguém que segue. Então, com entendimento nisso, você pode chamar a pessoa que te ajudou a dar teus primeiros passos da fé cristã de qualquer coisa. Mas você é discípulo somente de Jesus Cristo. Amém? Vocês entenderam isso? Nós somos chamados para servir e ajudar um ao outro na caminhada. Todos nós somos chamados para isso. A estender a mão, tanto para trazer para Jesus, como para ajudar essa pessoa a caminhar na fé. Né? E aí aquela pessoa, ela passa os primeiros meses, primeiro ano, vamos dizer assim, na caminhada cristã dela, sendo apoiada pela igreja, apoiada por alguns irmãos, até ela conseguir deslanchar na vida cristã dela. E é importante esse apoio,
né? Mas, com base nas escrituras bíblicas, todos nós devemos entender que Jesus, ele chama seus discípulos para si. Todos nós devemos aprender a conhecer quem é Jesus com o tempo a sós com ele. Você não vai conhecer Jesus apenas sentando com outra pessoa e estudando com ela. Isso pode ser um encorajamento para você. Isso pode ajudar você a ter informações, conhecimento. Mas experiência com Deus, você só aprende estando a sós com ele. Você só aprende assim. Você abre a sua Bíblia, você começa a ler, o Espírito Santo começa a falar o seu coração. Ele começa a te guiar nas Escrituras. Deus começa a te mostrar o que você deve fazer. Deus começa a sondar teu coração. Deus começa a revelar o que está no teu coração. Você se assusta, você fala o que é isso, Senhor? E você começa a conversar com o Espírito Santo de Deus. E ele começa a guiar, ele começa a falar, ele começa a acalmar você. E ele começa a transformar. Ele vai consolar teu coração. Isso, irmãos, é discipulado. Isso é algo que a gente vai ter o resto da nossa vida, porque a nossa intimidade, a nossa comunhão com Cristo, ela não acaba no primeiro ano de conversão. Ela só começa, né? Ela só começa, porque a partir daí nós queremos mais e mais e mais e mais do Senhor. E Ele vai revelar mais e mais e mais. Irmãos, eu ouvi isso uma vez, eu não esqueci, eu não quero que você esqueça. Você pode ter do Senhor o tanto quanto você deseja. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Você pode ter do Senhor o tanto quanto você deseja. Isso é maravilhoso. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque ninguém pode dizer, eu não cresci no meu relacionamento com o Senhor, porque ninguém me incentivou. Eu não cresci no meu relacionamento com o Senhor porque ninguém sentou comigo para estudar um livro da Bíblia. Eu não cresci no meu relacionamento com o Senhor porque ninguém falava comigo. Não existe isso, gente. Porque Jesus, Ele chama, Ele conquista o nosso coração. E uma vez que nós entendemos, eu quero te seguir, Ele chama a gente para si. Ele começa a nos mostrar passo a passo o que Ele quer fazer. O que Ele quer fazer nos momentos atuais. Então, isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso é importante. E qualquer coisa, irmãos, que passamos a fazer a partir desse momento de intimidade com o Senhor, de conhecer o Senhor, isso é fruto do Espírito Santo, é obra de Deus. Sabe quando o homem se une a uma mulher e os dois se tornam uma unidade? Diante de Deus é um só, é um só. Não importa o que eles fazem, o que ela faz, o que ele faz, para Deus é um só. É assim que Deus olha. Quando nós nos unimos a Cristo como discípulos dele, nós nos tornamos um com ele. E tudo que ele faz a partir da nossa vida é obra do Espírito Santo. É fruto da unidade nossa com o Senhor. E isso é ministério. Então ele chama para si o discípulo é de Jesus Cristo. Então eu vou ler o que um estudioso da Bíblia ele escreveu a respeito disso. Quero que você preste atenção. Um discípulo era um aprendiz, um estudante. Mas no primeiro século, um estudante não simplesmente estudava um assunto, ele seguia um professor. Há um elemento de apego pessoal na palavra discípulo que falta em um simples aluno. Vocês estão entendendo a diferença? Discípulo e aluno. O aluno aprende um assunto, uma matéria. O discípulo, ele segue seu professor. Onde o professor vai, o aprendiz está, o discípulo está. Onde o Senhor está, nós estamos com ele. E o Senhor nos chama, não de estudantes, mas de que o Senhor nos chama? Discípulos. Somos seus discípulos, porque nós estamos aprendendo com Ele diariamente. Amém? Você está aprendendo com Ele.
versos 3, ainda falando dessa mesma passagem, nos versículos 14 e 15, ele explica melhor qual seria a função desses 12. Eu quero ler com você, Marcos 3, 14 e 15. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Primeiro, para que estivessem com ele. Então, da mesma forma, tá bom? Nós somos escolhidos para estar com ele e aí então ele vai nos enviar para fazer qualquer outra coisa. No caso dos discípulos, os 12, ele chamou apóstolos, eu vou falar já disso, ele envia para pregar e dá autoridade para expulsar demônios. Nós temos, por meio do Espírito Santo, essa mesma autoridade hoje, tá? Tanto a pregar, anunciar as boas novas da salvação a toda criatura que compra expulsar demônios e orar pelos enfermos. Mas eu quero que você preste atenção no número 12. Por que dentre uma multidão de pessoas, Jesus separou apenas 12? O número 12, biblicamente, ele está ligado a fundamento. As 12 tribos de Israel, não é por acaso que são 12, mas era o fundamento de uma nação. A nação de Israel teve como base, o fundamento, 12 tribos, que foram os 12 filhos de Jacó, certo? Então, por meio desses 12 irmãos, Jesus fez com que a descendência de cada um deles se tornasse uma nação. E uma nação, a nação de Israel. Foi uma nação escolhida por Deus e separada por Deus para que ele enviasse o Messias e manifestasse a sua glória ao mundo. Muito bem, 12 tribos, uma nação. Aqui Jesus está separando 12 homens para uma nova nação, um novo núcleo, uma nova história. Deus agora ele vai se manifestar através da sua igreja. Então, quando Jesus separa esses 12 apóstolos, ele está falando, olha, vocês têm a função agora de estabelecer o fundamento da doutrina da fé, para que todo aquele que crer em mim possa saber, ser guiado, ser norteado através desse fundamento. Irmãos, nós temos esse fundamento em nossas mãos, é a Bíblia que nós temos. Nela estão escritas as cartas desses homens. Nela está fundamentado as doutrinas da fé cristã, aquilo que nós devemos crer. Aquilo que não está aqui não interessa, não é de Deus para nós. Mas aquilo que está registrado aqui, nós precisamos conhecer, porque diz respeito à nossa fé, diz respeito a como nós devemos, qual é a visão de Deus e o que Deus deseja para nós. Então isso é muito importante para nós. Então esse número 12 é um novo fundamento. Deus está estabelecendo um novo fundamento para uma nova nação, que é a igreja. Em Mateus 21, 43, eu vou ler primeiro para você, depois eu explico o contexto. Diz assim: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, será dado a um povo que dê os frutos do reino. Lembra que eu falei para vocês que Jesus estava estabelecendo um novo sábado, uma nova nação, uma nova bênção? Ele estava explicando que, olha, o judaísmo agora é ultrapassado. Deus enviou seu Filho. Um relacionamento novo com Deus agora é estabelecido através de Jesus Cristo. E Jesus, por várias vezes, ele explica aos fariseus, ele explica aos discípulos, explica às multidões que, na verdade, João, o evangelista João, ele fala que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram, eles rejeitaram Jesus. Mas todo aquele que crê é feito filho de Deus. Então, o povo de Israel, em sua grande maioria, como nação separada por Deus, rejeitou o Messias dele. A nação de Israel rejeitou Jesus. E Jesus fez o quê? Eu vim para os que creem. Se vocês me rejeitam, é problema de vocês. Mas há um povo separado por Deus, e essa nova nação é formada de judeus e gentios agora. E essa nova nação, composta de judeus e gentios, se chama igreja. Somos nós. Nós somos essa nova nação de Deus. E é por isso que Pedro, em 1 Pedro 2, versículo 9, ele diz: vocês, porém, são... Vamos ler todos juntos? Tem aí, você já desperta. 1, 2, 3. Vocês, porém, são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem. O que você é, querido? Geração eleita. Sacerdócio real, aqueles que ministram diante de Deus. Nação santa, uma nação separada para Deus. Um povo exclusivo dele. Tudo isso com a missão de anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas do inferno para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, essa é a nova nação que nós estamos falando a respeito. É isso que é a igreja. E, irmão, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. Você não é pouca coisa não. Não por causa de você, mas por causa do que Cristo fez por nós. Por causa da obra completa na cruz do Calvário por nós. Jesus, ele nos escolhe, ele nos salva, ele nos usa. Louvado seja o Senhor. Então, nós somos a igreja. Os gentios, os primeiros cristãos, né, eles eram judeus, porque o evangelho chegou primeiro aos judeus, mas depois que a igreja foi dispersa em Atos 11, versículo 9, você pode acompanhar, que aonde os discípulos de Jesus iam, eles iam anunciando as grandezas do Senhor, e as pessoas iam crendo em Jesus, e mais pessoas iam sendo acrescentadas à igreja. E nós vimos o ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Ele foi enviado por Deus para levar o evangelho àqueles que não eram judeus. Então, a igreja é formada de judeus e gentios. E Gálatas 3:28 é importante a gente entender que não há distinção hoje. Antigamente os judeus achavam: nós somos a nação exclusiva de Deus, ninguém mais. Gentio é só palha para o inferno, mas não na nova nação, não de acordo com o que Jesus estabeleceu. Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Se alguém crê de fato em Cristo Jesus, é feito um com Ele. Não importa se você é judeu, se você é gentil ou o que você seja. Louvado seja o Senhor por isso. Agora eu quero falar sobre a ideia de apóstolo. Jesus escolheu 12 para serem apóstolos. O que é apóstolo? Será que apóstolo é alguma coisa assim que é difícil da gente explicar? Não, é algo muito simples. A palavra antiga grega para apóstolo significa embaixador ou mensageiro. Simplesmente isso. É alguém que leva um recado para outro. Então, todo aquele que é enviado com essa missão de levar uma mensagem para outro, esse era um apóstolo. Então, é claro, vamos entender que esses 12 apóstolos primeiro, eles têm uma missão que nenhum outro mensageiro tem, não é verdade? Porque a missão dos 12 primeiros foi estabelecer a doutrina da fé cristã. Hoje essa doutrina já está formada. Então, ainda que nós possamos ser enviados por Deus para levar essa mensagem a qualquer outro lugar, não há nada novo a ser revelado, porque tudo que tinha que ser revelado já foi revelado, estabelecido por esses primeiros 12 apóstolos. Você compreende isso? Então, em termos apostólicos, muitos foram enviados, né? Nós vemos Barnabé, que saiu ali da igreja de Antioquia, e tantos outros, né? Lucas e tantos outros que acompanharam Paulo em suas missões. Eles foram enviados para a igreja, inspirados pelo Espírito Santo, com uma importante mensagem de anunciar as boas novas da salvação de Deus em todo o mundo conhecido. E isso é maravilhoso. Hoje a gente pode pensar, é um missionário, né? O missionário vai com essa função de representar ou de levar uma mensagem, a mensagem da salvação. Mas nenhum apóstolo hoje, querido, ainda que alguém possa achar, não, Deus me deu uma importante missão de estabelecer igrejas em vários países, em várias nações, e
e povos e línguas. Amém. Glória a Deus por isso. Você pode cumprir a função de um apóstolo, mas você não precisa do título de um apóstolo. Vocês entendem isso? Porque isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque o que importa para Deus é a função e não o título. Amém? Vamos falar de novo? O que importa para Deus é a função e não o título. Então, se você quer se chamar apóstolo, é problema seu, né? Deus não está nem aí para isso. E ninguém mais também. Porque o que importa é que a vontade de Deus seja cumprida. Amém? O que importa é que nós sejamos fiéis naquilo que Deus nos manda fazer. E façamos com zelo. Façamos de todo o coração. Façamos para o Senhor. Então, é isso aí. Então, a palavra apóstolo significa embaixador ou mensageiro. Ele representa, né, aquele que o envia, né? Então, todos nós, num sentido amplo, somos chamados para ser esses mensageiros, para ser esses embaixadores de Cristo. Aliás, é assim que a palavra de Deus nos chama. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós representamos hoje a igreja de Cristo. Jesus separou 12 para dar o exemplo para toda a igreja. Lembra que esses 12 que Jesus chamou, eles não estavam representando apenas ele como aquele que envia. Eles estavam representando todos nós como igreja do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente quando nós falarmos a lista dos escolhidos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a realidade é que esses 12 representam a igreja do Senhor. Então todos nós em Cristo temos essa importante função e privilégio, né, de anunciar as grandezas do amor de Deus e levar a doutrina dos apóstolos àqueles que creem em Jesus. E num sentido ainda mais amplo, Jesus é o nosso grande apóstolo. Hebreus 3:1 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Olha só, todos nós temos esse chamado. Fixem os seus pensamentos em apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele é o grande apóstolo porque ele foi enviado pelo Pai para nos apresentar e trazer, revelar o amor de Deus por nós. Uma missão incrível, única, de dar a própria vida pelos pecadores, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, muito bem. Então, segue agora, irmãos, a lista dos indicados, perdão, não é o nosso. É a lista dos escolhidos. Versículos de 14 a 16. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Olha aí, o primeiro da lista é Simão, Pedro. É interessante que em todas as listas que aparecem na lista dos discípulos, Pedro é o primeiro e Judas é o último. É uma observação curiosa. Mas Simão, ele aparece aqui. Simão Pedro, quem o Senhor deu o nome de Pedro. A gente ouve bastante de Pedro. Eu acredito que ele vem em primeiro também, porque todos nós podemos nos identificar com Pedro. Todos nós já falhamos como Pedro. Todos nós podemos nos identificar com ele de tentar servir a Deus na nossa própria força e falhar, e ser incapaz de conseguir. Sou o único apenas. Só eu. Então, a quem deu o nome de Pedro. Seu irmão André aparece em segundo lugar. E André é aquele exemplo maravilhoso para nós que trabalha no bastidor. Você vê André trazendo Pedro para Jesus e ele praticamente conhecendo, né? Mas Pedro, quando prega e 5.000 se convertem, depois prega de novo, 3.000 se convertem, todas essas conversões caíram na conta do André que trouxe Pedro para Jesus. Não tem a mínima dúvida disso. Muitas vezes você vai ser usado por Deus não na frente, não debaixo das luzes e dos holofotes. As pessoas muitas vezes não vão nem lembrar do teu nome, mas glória a Deus por isso, porque os céus, tudo está registrado nos céus, não é? Não precisa ser registrado entre os homens aquilo que Deus faz através das nossas vidas.
Nazaré é um exemplo disso. Tiago e João, Pedro e André eram irmãos, e Tiago e João também eram irmãos, os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, né? Esses dois, eles tinham uma personalidade muito forte. Eles são aqueles que perguntaram para Jesus quando uma cidade não quis acreditar em Jesus. Ele falou, vamos pedir para que caia fogo do céu e consuma eles agora. E Jesus falou, não, você está louco. vocês não estão entendendo muito bem. Não, essa turma que Jesus escolhe é de arrepiar, viu? Ela representa bem a gente, é o máximo. E ainda bem que Jesus orou a noite inteira para ter esses caras. Ainda bem, porque senão poderia ser pior. Poderia ser pior. Bom, mas aqui está Tiago e João também, deixa eu falar um pouquinho deles. Eles pedem para a mamãe pedir para Jesus para estar uma direita e esquerda do Senhor quando ele está no reino dele, não tem nenhum da história. Bom, Tiago acabou se tornando o primeiro mártir dos 12, o primeiro a dar sua vida pela sua fé em Cristo Jesus. E João é o conhecido apóstolo do amor, é aquele que escreve o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, falando sobre o amor de Deus, é algo incrível. E Filipe, é falado aqui, provavelmente quem trouxe Bartolomeu, que você não ouve Bartolomeu, mas o nome de Bartolomeu é Natanael, talvez você encontre Natanael na sua versão bíblica. Natanael é aquele que fala, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Também podemos nos identificar com ele, porque muitos aqui podem pensar, será que Jesus é capaz de lidar com o meu problema? Será que Jesus é capaz de solucionar o meu problema? Bom, Natanael descobriu que sim. Que uma coisa não só boa pode vir de Nazaré, mas o Salvador dos pecadores veio de Nazaré. E ele também teve a sua vida transformada. Mateus, que nós conhecemos, vimos recentemente, o cobrador de impostos, né? Que deixou tudo para seguir Jesus. Tomé, conhecido por pedir para que o Senhor mostrasse as marcas, né, das suas mãos, para que ele pudesse crer. E Jesus falou, olha, você crê porque vê, mas felizes são aqueles que creem sem ver. E Tiago, filho de Alfeu, a gente não ouve muito. Simão, chamado Zelote, a gente também não ouve muito. A gente sabe que ele é chamado Zelote porque ele era um dos revolucionários que queria a qualquer custo libertar Israel do jugo do Império Romano. E Jesus, ele faz questão de colocar um cobrador de impostos, amigo dos romanos, ao lado de um revolucionário, né? e só Jesus para fazer isso. E aí nós vemos Judas, filho de Tiago, que nós não ouvimos muito, também chamado de Tadeu, tá? Para você não confundir com o outro Judas, que é o traidor, que é o Judas Iscariotes, que é o último da lista. E como está escrito, que veio a ser o traidor. Então essa é a lista dos 12. Muitos deles a gente não ouve muito, só no céu a gente vai poder conhecer o que Deus fez através da vida deles. Exceto Judas, né, que nunca se converteu. É interessante, você pode perguntar por que Jesus não escolheu, mas eu não sei. Alguém falou uma vez, quando um professor de teologia foi questionado por que Jesus escolheu Judas Iscariotes. E ele falou, eu não sei, mas eu tenho uma pergunta ainda mais difícil. Por que Jesus escolheu? Essa é a pergunta mais difícil ainda. Por que Jesus escolheu? Bom, Deus sabe o que faz. Mas é importante lembrar que, exceto Judas Iscariotes, que foi o traidor e nunca se converteu, nunca creu em Jesus de verdade, durante os 3 anos e meio que todos esses homens andaram ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus, vendo os milagres de Jesus, Judas, por incrível que pareça, era aquele que menos tinha coisas erradas visíveis para você apontar. Não acreditou, quer ser maior que o outro, fez isso errado. Judas não. Judas era aquele cara que, aos olhos de todos, estava sempre ótimo. Era o único que veio de uma região nobre, o único que tinha uma educação a mais,
7 desses homens eram pescadores iletrados. Então, Judas era como se ele estivesse sempre acima de qualquer suspeita, mas desde o princípio o Senhor Jesus sabia que ele era o que iria traí-lo. Mas essa turma aqui, imperfeita, representa tão perfeitamente a igreja do Senhor. E todos nós podemos nos identificar aqui e, como eles, saber que a obra que Deus quer fazer através de nós não depende de nós. Sim? A obra que Deus quer fazer através de nós não depende de nós. Depende do Senhor. Há um versículo em Apocalipse 21:14, em homenagem àqueles que a Bíblia não fala muito a respeito. Eu quero falar o seguinte: Apocalipse 21:14 diz: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, falando da Nova Jerusalém. Todos nós aguardamos ansiosamente a habitar nisso. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos. Se você me perguntar o que eu acho, o que você acha? O que eu acho não interessa a ninguém, mas eu vou falar assim mesmo. Se o nome de Judas estava nessa porta, com certeza não. E se é Matias, aqueles que depois os apóstolos sortearam para substituir Judas, ou é Paulo, eu vou chutar que eu acredito ser Paulo. Paulo, o apóstolo aos gentios, aquele que escreveu 13 das cartas do Novo Testamento. Eu acredito que é o nome dele, e não Matias. Eu acredito que Matias foi muito mais uma precipitação dos apóstolos em substituir Judas. Bom, mas é isso, irmãos. Esse é um grupo que todos nós podemos identificar. Eu quero ler 1 Coríntios 1, de 26 a 29. Diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, tipo inteligente. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie dele. Amém. Como você se sente ouvindo isso, irmãos? Eu me sinto abençoado. Eu nunca pensei que eu ia me sentir tão abençoado sabendo que eu sou nada. Não é? Não é verdade? Eu sou abençoado quando eu leio isso, porque, caramba, eu não sou nada. Mas é tão gostoso, é tão libertador não ser nada e poder ser incluído na lista de Jesus. Você não se sente assim? Eu me sinto assim, me sinto abençoadíssimo, maravilhado. Esses homens eram homens com personalidades diferentes, com passados diferentes, profissões diferentes. Eles eram muito diferentes, mas Jesus os uniu nele. Jesus fez toda a diferença. E como nós, a igreja do Senhor, o que nos une não é nada mais, não é nosso status social, né? Não é quanto nós ganhamos, né? Nosso salário, não é a roupa que vestimos, não é nem o time de futebol que a gente gosta, graças a Deus. Mas o que nos une, irmãos, o que nos torna um é Jesus. O que nos faz ser um é o amor de Deus que nos alcançou, é a graça que nos alcançou, a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo perdão. Isso nos faz um, isso nos torna uma unidade com o Senhor. Isso faz com que tudo que nós façamos como igreja, como corpo, como um só, glorifique o nome do Senhor, porque é obra de Deus através de nós. Isso é glorioso para nós. E se nós como igreja pudéssemos aprender como os maridos e as mulheres aprendem no casamento a não culpar mais um ao outro,
mas entender que é uma equipe, que é uma unidade agora. Se nós aprendermos isso como igreja, que nós não temos mais condição de apontar o defeito, o erro um do outro, mas agora nós temos a missão de cooperar e ajudar um ao outro, porque agora nós somos um só com Cristo. Se nós realmente entendermos isso, ninguém segura a igreja. Jesus, ele diz que nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O testemunho, o poder do testemunho da igreja está no amor e no amor. Não está nos mega evangelistas, não está nas mega cruzadas, não está em nada mais, a não ser na forma que nós nos tratamos. Enquanto consideramos o outro como parte nossa, parte do corpo de Cristo. Se nós realmente entendermos isso, vivermos isso na prática, nós estamos testemunhando, anunciando as grandezas do Senhor, fazendo a função de uma nova nação, de um novo povo exclusivo, separado, santo para Deus. E é isso que Deus nos pede. Eu quero ler Mateus 28, 19 e 20 com vocês. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, Jesus enviou os 12 primeiro para nos dar o exemplo. Eles foram fundamento, eles estabeleceram a doutrina da fé. Mas nós, como discípulos do Senhor, temos o mesmo chamado. Ir. Não esperar que as pessoas venham, mas ir até elas. Ir até o necessitado, ir até o aflito. Nós estamos no mundo doente, no mundo sem Cristo, no mundo ímpio, no mundo pagão, no mundo idólatra, no mundo perverso, no mundo coberto por imoralidades sexuais, um mundo corrupto, um mundo corrompido. E nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Nós estamos aqui sozinhos, nós não podemos fazer diferença nenhuma. Mas se nós andarmos como igreja, no poder que Deus instituiu a igreja, as portas do inferno não poderão prevalecer contra nós. As portas do inferno não têm poder contra a igreja do Senhor. Irmãos, entenda uma coisa: você não é igreja sozinho. Você só pode ser igreja andando junto. Ovelha anda em rebanho. Deus, ele estabeleceu seu povo, a sua igreja, para que ande junta em rebanho. É muito triste ver as pessoas usando desculpas para não congregar. Elas sempre são muito mais espertas, elas sempre estão muito mais inteligentes, elas não conseguem se encaixar em lugar nenhum porque elas são supra-sumo. Mas infelizmente, igreja é para coletivo. É a assembleia, é a junção, é a reunião dos santos. Se você cortar um galho de uma árvore, ele pode falar: eu sou o galho daquela árvore lá, eu sou o galho daquela árvore lá, eu sou o galho... Mas ele está na árvore. Não. O que acontece com um galho fora? Tem vida? Não. Produz fruto? Não. Ele seca. Ele morre. Então não vamos nos enganar, não vamos dar ouvidos às mentiras. Nós precisamos aprender. Nós vivemos numa fase, né? São os últimos dias, são dias difíceis, não são dias fáceis, são dias da apostasia da igreja, né? Nós temos ouvido e visto tantas situações de pessoas que foram usadas por Deus e negam a Jesus hoje, acham que Jesus não existe hoje. E é muito forte você ver isso, né? Você vê Judas.
Você imagina que quando Jesus enviou eles de 2 em 2 e eles expulsaram demônios, curaram os enfermos, Judas não estava lá no meio? Judas fez isso. Judas estava no meio deles. Judas, ele viu pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônios, milagres acontecendo. Mas ainda assim ele não conhecia Jesus. Ainda assim Jesus falou: um de vocês é o diabo. Ele nunca se converteu. Então é muito forte. Nós vemos em dias que nós estamos vendo essas coisas acontecerem. As pessoas, elas se voltarem contra o Senhor. E cada um de nós vai dar conta de si mesmo. E assim, o temor do nosso coração, irmãos, é que a gente não queira ser como um Judas. Que a gente seja ainda que a gente seja como um Pedro da vida, ou sei lá, um alguém anônimo, que as pessoas jamais vão saber o que fez ou o que Jesus fez por você, e que as pessoas vão muitas vezes até criticar você porque acham que você não faz nada. Não importa, prefira ser qualquer coisa que não seja como Judas. Alguém que estava tão perto, mas tão longe. Alguém que estava tão próximo da salvação e ainda assim nunca foi salvo. Esse é o temor do meu coração. Esse é o temor que deve haver no nosso meio. Jesus, ele diz: olha, vão e façam discípulos. Eles foram os primeiros, mas esse chamado é para todos nós hoje. Nós podemos não ter um apóstolo com um A maiúsculo atrelado ao nosso nome, e quem se importa com isso, né? Nós não precisamos disso, mas ainda assim nós temos uma missão a cumprir. Mas ainda assim nós temos uma grande missão, a grande comissão do nosso Senhor Jesus, que aí fala do amor dele àqueles que não conhecem. As pessoas lá fora estão aflitas, doentes, desesperadas. Elas precisam de alguém que traga esperança, consolo, que traga, às vezes, um abraço amigo, que faça uma oração com elas. O que Jesus está nos pedindo não é algo que vai além da nossa capacidade. Pode até ser que sim, você ouça o Senhor te chamar para uma coisa que é muito além da sua capacidade. Mas se isso for verdade, Ele vai te dar, junto com o chamado poder, Ele vai te equipar com o Espírito Santo de Deus e com todos os dons que você precisa do Espírito Santo para Ele cumprir a missão que Ele quer fazer através da tua vida. O que eu digo a você: sonhe alto, peça ao Senhor coisas que ninguém quer. Peça ao Senhor: Senhor, me usa para alcançar aqueles que ninguém se importa. Senhor, me usa para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Eu não tenho palavras para dizer, irmãos, mas o galardão reservado a esses, eu acredito que é impossível de mensurar. É impossível da gente colocar em palavras. Mas é real. Mas é real para todos que sinceramente amam Jesus e sinceramente querem ser usados por Ele. Amém? Vamos ficar em pé e orar. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor fala conosco hoje, Senhor. Eu oro que nossos corações sejam confrontados com a Tua verdade, Senhor, porque o Senhor mesmo na Tua palavra nos revela que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós não queremos uma graça que não tenha verdade e nem uma verdade que não tenha graça, Senhor. Mas nós queremos Jesus, que é perfeito, que é completo, que é cheio de graça e cheio de verdade, Senhor, para confrontar nossos corações, para confrontar a nossa fé e ao mesmo tempo nos trazer para perto de Si. Eu oro que todos nós essa noite venhamos para perto de Ti, Senhor. Que todos nós sejamos lembrados do nosso chamado para ser discípulo, para andar contigo, para aprender contigo diariamente, Senhor. Meu Deus, por que os homens complicaram tanto isso, Senhor? Por que nós aceitamos tão facilmente as complicações que outros criaram? Porque nós queremos terminologias, ó Deus, e complicações que mais nos afastam do Senhor do que nos aproximam de Ti, Senhor. Eu oro que o Senhor nos perdoe essa noite, Senhor.
Eu oro que nós não procuremos, ó Deus, pessoas para culpar, mas que nós sejamos maduros o suficiente para assumir diante do Senhor uma responsabilidade em te seguir, uma responsabilidade em seguir teus passos, em aprender contigo, em abrir a nossa Bíblia e falar contigo, abrir nosso coração e falar: ensina-me, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu oro por isso, eu oro por uma igreja madura, eu oro por uma igreja, Senhor, acolhedora, que estenda a mão para os que estão chegando, Senhor, mas eu oro principalmente por aqueles que estão há anos caminhando contigo, que te conhecem há anos, Senhor, que mudem a maneira de pensar e de agir, Senhor, que passem, ó Deus, a te levar a sério, Senhor, a levar a sério esse chamado de ser teu discípulo, Senhor. Se nós vamos ser enviados para longe ou para perto, não importa, mas que todos nós entendamos que todos nós somos chamados e todos nós somos enviados a alguém, a amar alguém, a falar do teu grande amor para alguém, Senhor. Eu oro que todos nós, sem discussão, possamos admitir isso, Senhor, essa noite, aceitar essa verdade em nossas vidas, Senhor, e nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, Senhor. Nos enche com o Teu Espírito Santo, porque nós podemos falar, mas só o Senhor pode convencer os corações, Senhor. E o nosso desejo não é cumprir tabela ou fazer uma atividade religiosa, Senhor. O nosso coração é fazer diferença nessa terra, é fazer diferença na nossa sociedade, fazer diferença no mundo, Senhor. Como luz que somos, como sal que somos, porque o Senhor está em nós, Senhor. Nós queremos que essa luz brilhe, Senhor, no lugar mais alto da casa, no lugar mais alto da cidade, para que todos sejam iluminados, Senhor. Porque ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama, Senhor, mas para iluminar a mente, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, nos capacita, fala conosco, nos convence. O Espírito Santo de Deus tem o poder de convencer os corações. Nos convença hoje, Senhor, que nós passemos a fazer aquilo que fomos chamados a fazer, Senhor. E que nós possamos gastar mais tempo em oração, Senhor, para ser cada vez mais preparados pelo Senhor para fazer a Tua vontade, Senhor. Queremos parar hoje, Deus, de viver para nós e passarmos a viver para Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eis aqui, Deus, a Tua nação santa, Teu povo escolhido, Senhor. Usa-nos como queres, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com base na palavra que Deus falou aos nossos corações essa noite, nós vamos, durante 2 louvores, tomar a ceia do Senhor e simplesmente louvar a Deus, adorar a Deus, falar com Deus. Eu oro que você fique à vontade nesse momento, não fique apressado de tomar ceia, como se você tivesse que tirar o pai da forca depois. Não, por favor, toma esse tempo para acertar teu coração com Deus, para falar com Deus, para orar a Deus, para lembrar que através do corpo, do seu corpo, Jesus ele se ofereceu no nosso lugar para pagar os nossos pecados, e que através do seu sangue puro e inocente que foi derramado como cordeiro sem mácula, ele lavou para sempre de nós os nossos pecados, para nos fazer essa nação santa, esse povo separado, escolhido de Deus. Então, se Deus está falando com você e você sabe quem você é em Cristo, toma a ceia do Senhor com esse coração reverente, desejoso de se acertar, se aproximar mais de Deus e cheio de alegria, porque foi com muita alegria que Jesus ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou a cruz já pensando na comunhão que ele ia ter contigo depois da cruz. Então eu não quero que você faça disso um momento de funeral. Não, esse é um momento de festa. Embora haja confissão,
de pecado, sim, é um momento de festa. Em nome de Jesus. Amém?